Este aluno, pesando apenas 2 toneladas, tinha acabado de ser transferido para uma escola de delinquentes. A pessoa que o apresentou à escola no início foi a representante de turma, uma das futuras candidatas a ser a esposa do gordão. No futuro, ele também atrairia a atenção da loira mais bonita da escola. Ela até viria todos os dias incomodar o gordo querendo sair com ele. Se este brutamontes aceitar, isto pode se tornar um grande desastre. Mas eu acredito firmemente que, no final, o gordo prefere morenas. Na cantina, vários delinquentes queriam assediar a líder gostosa do primeiro ano. Eles até a empurraram, mas o nosso gigagordo a salvou. Nosso herói não usa capa. Ele pesa 2 toneladas. Isso deixou os caras furiosos. Então eles voltaram novamente para atormentá-lo. Mas com apenas um olhar frio, todos eles se borraram nas calças. A paz havia retornado para o gordo. No entanto, outro problema havia surgido. Ele chamou a atenção de um peixe grande. Depois de quebrar a hierarquia na escola, ele levaria um soco na cara como punição. No início, ele achou que o cara era muito lento, então se esquivou facilmente. O soco que estava por vir quebraria alguns ossos. Mas, lembrando da promessa que fez a sua mãe de se formar pacificamente, ele parou e foi atingido em cheio no rosto. Ele até fingiu estar machucado, mas era tudo encenação. A garota queria que ele fosse para a enfermaria, mas ele nem sequer sentiu aquele soco. Na sala de aula, todos pareciam zombar dele por ser gordo. Ele parecia o Traquicum sentado na cadeira. Ele era grande assim. Mas toda essa zombaria logo chegaria ao fim depois que um valentão tentou atacar um fracote e falhou miseravelmente. Ele ficou furioso porque todos estavam rindo dele e decidiu descontar sua raiva em você sabe quem. Mal sabia este pirralho o azar que ele teria naquele dia. Nosso gordo ficou parado como a muralha de um castelo impenetrável. O pirralho usou toda a sua força para dar aquele tapa, e bem quando estava prestes a acertar, veio o contra-ataque. Numa fração de segundo, ele foi atingido com tanta intensidade que desmaiou instantaneamente após bater na parede. Ninguém na sala conseguia acreditar, nem mesmo o mais forte. E o mais impressionante é que ele estava dormindo. O corpo do novo aluno simplesmente reagiu por reflexo. Isto, que merda! Algum tempo depois, durante a aula, todos os alunos ficaram sentados em silêncio, sem dizer uma única palavra, exceto pelo garoto que foi nocauteado. Todos tinham escolhido ficar calmos. Após observar essa situação, o professor intrigado assustou todos os alunos ao perguntar-lhes o motivo de seu silêncio incomum. O homem que calmamente queria algum esclarecimento foi recebido com gritos horrorizados afirmando que estava tudo bem. O velho ficou chocado com as ações estranhas dos estudantes. Todos sabiam muito bem que nunca deveriam se deixar ser descobertos. O professor, assim como a presidente de turma, ficou intrigado com esse comportamento estranho. Enquanto isso, um dos líderes júnior estava mergulhado em seus pensamentos. Por causa do que aconteceu alguns minutos antes, todos começaram a se perguntar sobre o aluno transferido que derrotou o Hydra com um único soco. Dito isso, um dos alunos levantou-se rapidamente e correu para compartilhar a notícia com o resto da escola, quando de repente alguém se dirigiu a toda a turma, dizendo que suas palavras eram especialmente para o mais novo aluno. Bolfus ameaçou intimidar e assediar quem quer que compartilhasse este incidente com os outros até a formatura. O garoto então destacou como todos aqui certamente desprezariam passar tempo com ele. As garotas fofoqueiras que o achavam estranho concordaram com isso, deixando-o sem palavras. E então ele ordenou que seus caras resolvessem essa bagunça, fazendo-os arrastar seu amigo nocauteado para o seu lugar. Bullfist então começou a pensar sobre sua própria fraqueza, deixando os outros intrigados. Algum tempo depois, após a aula, ele e seus amigos se reuniram em um lugar isolado. Quando perguntado sobre sua condição, Van Sim afirmou, com a boca mal conseguindo falar, que presumiu que tinha encontrado seu fim. Quando perguntado sobre o motivo de estarem reunidos em segredo, o líder afirmou que ele mesmo não tinha certeza, alegando que queria interrogar pessoalmente esse indivíduo em particular. Naquele momento ele chegou, um instante para processar a situação, ficou horrorizado e começou a espumar pela boca ao ver o aterrorizante aluno transferido. Yang Yagao insistiu para que ele se controlasse, mas o garoto estava aterrorizado demais para entender palavras simples. Van Sim então correu para se esconder daquele que ele presumiu ser um monstro. Ao ver isso, seu chefe não teve escolha a não ser socá-lo no rosto. Para acalmá-lo à força, todos os outros ficaram chocados com a estupidez dele. Dito isso, o líder júnior virou-se para o protagonista e exigiu uma explicação. Navuk então gritou a plenos pulmões, assustando a todos, antes de calmamente afirmar que estava ali por uma vida escolar pacífica. Ele falou em um tom ameaçador e pediu ajuda deles, e enquanto os subordinados presumiam que isso era uma ameaça, de repente o líder deles estendeu a mão da amizade ao protagonista. Todos ficaram perplexos ao ver o novato se dar bem com seu líder, aceitando o aperto de mão.
Yang Hao afirmou que eles deveriam unir esforços para que ambos pudessem alcançar esse objetivo. O resto dos membros da gangue ficou surpreso com a forma pacífica como este assunto terminou. Então Belfast afirmou que era a coisa certa a se fazer, já que seu novo amigo era uma pessoa gentil. Um deles tentou argumentar que ele ainda os havia provocado, mas o líder afirmou que eles causaram o problema primeiro, e por isso insistiu para que perdoassem e se dessem bem, e assim um após o outro. O grupo de amigos se apresentou ao protagonista e fez as pazes com ele, com exceção do que estava inconsciente. Logo depois, um dos alunos perguntou ao gordo se ele conhecia todas as regras deste lugar, mas ao ser recebido com silêncio, ele percebeu que o grandalhão ignorava todas elas. Dito isso, o garoto explicou que todos estavam sujeitos a um certo conjunto de regras nesta escola, que os anos seguiam uma hierarquia e que cada um tinha um líder esperado. O garoto então informou que o líder de sua turma tinha sido eleito recentemente, e quando perguntado sobre sua identidade, ele revelou ser o bárbaro urso pardo. Aquele que explicava foi então questionado se o status de Park Ki-duk seria incontestável. Então ele esclareceu que seu título de líder poderia ser tirado por qualquer um que pudesse vencê-lo em um duelo 1 contra 1, apesar da tarefa ser desafiadora. A vida escolar dos alunos daquele ano era muito influenciada por seu líder, e bem quando ele estava prestes a falar mal do líder atual, sua boca foi subitamente calada. O grandalhão ficou confuso enquanto seus novos amigos ficaram aterrorizados. Park Ki-duk, junto com seus muitos subordinados, havia chegado. Quando o bárbaro exigiu saber o motivo da presença deles em tal lugar, Yang Hao afirmou que todos estavam ali pelo mesmo motivo. O capanga do urso pardo então começou a zombar dele por ser estupidamente arrogante. O líder de ano irritado ordenou que comprassem pão para ele, junto com um pouco de leite de morango, mas o rebelde Yang Hao ousadamente se afastou e afirmou que Park Ki-duk já estava gordo demais para tais guloseimas. O líder da turma, que ficou irritado com tal provocação, foi então rudemente interrompido. Quando ele exigiu saber quem estava mostrando arrogância, foi interrompido mais uma vez por alguém pedindo que ele fosse respeitoso e insistindo para que ele e sua gangue parassem de assediar os outros. O grande líder ficou muito irritado com essa arrogância humilde e exigiu que o educado esclarecesse sua declaração, apenas para não obter resposta. Dito isso, um dos capangas viu isso como uma chance de brilhar humilhando um terceiro, e então fez uma expressão ameaçadora e informou a Navuok que o chefão queria falar com ele. Mas, ao não obter resposta, ele começou a tirar sarro do peso dele, especialmente do seu peito avantajado. Mas naquele momento, o garoto percebeu que o protagonista era o mesmo que levou um soco surpresa no refeitório e riu dele por isso. Ele então ameaçou transformar aquele no terceiro momento embaraçoso do protagonista, socando no rosto, e presumiu que seu silêncio era medo. Mas no exato momento em que pensou em tirar sarro do chapéu do nosso herói, o calmo pediu educadamente ao seu colega para devolver o chapéu ao seu lugar original. A expressão do nosso herói era tão calorosa que o garoto começou a tremer. Então ele gentilmente pegou o chapéu do garoto calmo antes de colocá-lo cuidadosamente de volta em seu lugar. O urso pardo teve dificuldade em processar o que acabará de acontecer. E bem quando ele estava prestes a atacar seus capangas por essa falha patética, alguém de repente o chamou. O chefe se virou. Os jovens bandidos estavam agora na presença de garotas e uma delas perguntou se ele era um dos calouros do primeiro ano. O bárbaro tentou parecer o mais educado possível, pois esta não era ninguém menos que a aluna de honra de sua turma, Kim So-young. Esta tinha uma beleza estonteante, então notou nosso protagonista e ficou enojada com sua aparência gorda. A aluna de honra queria que o urso pardo fosse com ela, pois Suzy queria falar com ele. O grandalhão ficou ainda mais animado, pois esta não era ninguém menos que Park Suzy do segundo ano. Dito isso, ele correu alegremente para se encontrar com a garota bonita. Sua saída repentina intrigou seus capangas, então ele parou por um segundo e se dirigiu a eles. Ao receberem a ordem de cuidar dos rebeldes, o humor estranho dos capangas de repente se transformou em uma atmosfera mais violenta. Aquele que originalmente ia intimidar, pediu que parassem, devido à pressão gigante que ele sentiu de repente. Ao ver que sua voz não seria ouvida, ele decidiu fugir antes que o pior pudesse acontecer. E assim, num piscar de olhos, o nosso herói e os seus amigos viram-se cercados, pois quando o líder expressava o seu comando, a sua palavra era absoluta. E caso alguém ignorasse esta palavra, deveria simplesmente fugir e mudar de escola ou arriscar-se a ser punido pelo mesmo chefe cuja autoridade desafiou. O que significa que, quando o líder dava as suas ordens, nunca se podia desobedecer. Seguindo essa lógica, o rapaz do afro explicou que, como alunos do primeiro ano, eles são obrigados a respeitar as palavras do seu líder. E dito isto, começou a iniciação do desvalorizado, enquanto ele socava o primeiro aluno na barriga, fazendo-o sofrer de dor. O resto não conseguia acreditar neste escândalo. Navuok,
que viu tudo, ficou particularmente furioso com esta injustiça. Os capangas começaram então a gozar com os olhares sombrios que lhes eram dirigidos por Bullfist. Mas, no momento em que o Duafro salientou que eles estavam de mãos atadas, foi subitamente interrompido por ninguém menos que o protagonista, que, apesar de ter dificuldade em seguir as regras, afirmou que alguém que assedia os outros era, de facto, um inimigo. Um dos alunos, irritado com aquelas nobres palavras, fez um gesto obsceno ao herói, alegando que as palavras dos seus líderes eram lei, apenas para ser silenciado pelo gordo que levantou a voz. Navuok afirmou que os agressores são seus inimigos. E dito isto, o nosso herói decidiu colocar os agressores sob o seu controle. Entretanto, noutro lugar da escola onde decorria uma reunião opressiva, Umbi afirmou aos seus superiores que o Urso Pardo tinha sido oficialmente nomeado líder dos alunos do primeiro ano. Isto fez com que alguém se risse histericamente. Então, alguém perguntou ao rapaz loiro quem, na sua opinião, venceria numa luta entre ele e o novo líder júnior. Yang Jong afirmou que o Urso Pardo ainda era um júnior fraco. O furioso levantou-se rapidamente da cadeira, deixando Zumbi desconfortável, enquanto lhe pedia para esclarecer se acreditava na sua vitória ou não. O loiro confirmou e afirmou que o alto de camisa vermelha era único na sua turma. Nesse momento, o protagonista, que afirmava que o capanga era seu inimigo, decidiu iniciar a sua subjugação. E assim, ele saltou no ar antes de assumir uma posição de luta, seguida por uma segunda. Devido ao seu trabalho de pés, tudo tinha sido preparado. Todos ficaram intrigados, pois tratava-se de sapateado, uma técnica secreta de ocultação conhecida como escondido no fumo que deixava todos cegos. Um dos capangas presumiu ter percebido o truque do grande herói, por isso, tentou imediatamente dar-lhe um soco. O seu golpe poderoso dissipou-se silenciosamente no fumo. O vilão confuso não conseguiu localizar o herói gordo, que apareceu de repente atrás dele e sussurrou-lhe ao ouvido, assustando-o de morte. Nesse preciso momento, o capanga foi atirado contra a parede. Enquanto o resto do grupo não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer, um segundo homem foi apanhado de surpresa e derrotado com um só golpe. O Duafro não conseguia processar a situação. Todos eles estavam agora à mercê de uma alma bondosa que se continuava a esconder no fumo. O aluno ficou horrorizado, afirmando que tal técnica era considerada batota. Mas, nesse preciso momento, encontrou-se sozinho num mar infinito de branco. Mas assim que o fumo se dissipou, o Duafro, que ficou atordoado, teve dificuldade em acreditar nos seus próprios olhos. Ao mesmo tempo, num local seguro, os amigos do protagonista começaram a repreendê-lo pelas suas ações, o que o confundiu, vendo como eles escolheram fugir em vez de lutar. Um deles afirmou que estavam condenados, pois a sua transgressão da regra iria certamente exigir a intervenção dos veteranos. O líder afirmou então que teria entrado na luta se o protagonista não o tivesse feito primeiro, e que deviam pensar no que fazer a seguir. Todos ficaram horrorizados, pois os veteranos iriam certamente investigar o seu crime. Só então é que o líder percebeu que faltava alguém. Entretanto, de volta ao Duafro, o rapaz encontrou-se na presença de uma aura avassaladora. Ao ver esta magnificência, o capanga assumiu imediatamente que ele era o verdadeiro líder do grupo. Este indivíduo não era outro senão uma pobre hidra que tinha acabado de acordar de uma sesta forçada. Quando lhe perguntaram se este era realmente o principal culpado, o aluno afirmou com toda a certeza ao Urso Pardo, alegando que tinham sido agredidos por Van Sim, mas o líder tinha as suas dúvidas. Os capangas afirmaram ao Urso Pardo que o de aparência fraca os tinha realmente atacado e que devia estar a fazer jogos mentais para esconder o facto de que ele é o verdadeiro chefe. Hidra pediu desculpa, alegando que não fazia ideia do que se estava a passar, antes de abrir um sorriso vil e afirmar a sua ignorância mais uma vez. O capanga horrorizado apontou então a expressão maligna que o suposto líder tinha acabado de fazer, fazendo-o parecer um homem delirante aos olhos do seu chefe. Park Ki-duk perguntou-lhe então mais uma vez se ele estava realmente por trás daquilo, apenas para Van se negar novamente, questionando-se se realmente tinha mostrado um sorriso maligno. Nesse momento, alguém entrou no edifício e, no momento em que o Urso Pardo interrogava o jovem, esta nova presença afirmou-lhe que era óbvio que Hidra não era quem ele procurava. O chefe intrigado virou-se. Os seus capangas insistiram que tinham trazido o homem certo. Foram rapidamente silenciados pelo seu superior zangado. Dito isto, o capanga percebeu que tinha confundido um aluno inocente com o principal culpado num momento de pânico. E assim, o Urso Pardo finalmente percebeu que não havia forma de o loiro magro ter espancado os seus capangas, o que significava que Bullfist era o único suspeito que restava. Os dois ficaram frente a frente mais uma vez. Park Ki-duk começou a pensar no que deveria pedir para compensar esta injustiça. No entanto, ao não obter resposta, ele decidiu mencionar os veteranos, alegando que Bullfist e o seu grupo teriam problemas se interviessem, fazendo-o pedir desculpa imediatamente.
Os bandidos consideraram isto uma fraqueza de caráter e começaram a rir-se dele por isso. Apenas para o seu líder os exortar a ter algum respeito, deixando-os humilhados em silêncio. Yang Agao queria que o seu inimigo lhe infligisse o castigo e deixasse os seus homens em paz. Ki-Duke perguntou sobre o destino daquele que foi implicado, e ele afirmou que desistiria de tudo pela sua liberdade. Vendo que Hydra não o tinha magoado pessoalmente, o urso pardo ordenou-lhe que desaparecesse. O rapaz, que estava aterrorizado, recebeu um aceno de cabeça do seu líder, instando-o a sair. Dito isto, o derrotado em si levantou-se e agradeceu ao seu líder antes de finalmente sair da sala. O grande líder lembrou-se então das palavras de Bullfist e pediu aos seus homens para não darem tudo desde o início. Ao ver como os capangas ansiavam por esta tarefa, Yang Agao preparou-se para o pior. O primeiro aluno correu na direção de Bullfist e deu-lhe imediatamente um pontapé no estômago. O jovem sentiu o pontapé antes de cair de costas. O rapaz preparou-se e deu-lhe outro pontapé na barriga. O urso pardo olhava incrédulo enquanto os seus subordinados começavam a pisar o seu inimigo. Mas ao ver como ele estava a aguentar bem, o urso pardo ficou subitamente irritado. O afro, que se estava a divertir à grande, foi subitamente agarrado pelo ombro e atirado para o lado pelo seu líder sedento de sangue. Ao ver isto, Bullfist começou a esperar o pior. Vendo como o rapaz estava a aguentar bem a tarefa, o líder também decidiu atacá-lo. Ele agarrou então a perna do jovem e preparou-se para torcer. Todos ficaram horrorizados quando seu líder afirmou que Yang Agao não devia lutar e devia submeter-se obedientemente. E dito isto, uma coisa horrível foi infligida. Pouco depois, os amigos de Bullfist correram para sua cama e ficaram horrorizados com o que viram. O rapaz cumprimentou-os com um sorriso. Ele, que estava num estado lastimável, ficou feliz por ver os seus amigos. Yang Tai ficou muito zangado com esta atrocidade, mas o chefe afirmou que o assunto estava encerrado, com o de sangue quente a querer vingar-se, apenas para ser impedido pelo seu líder. Yang Tai não conseguia entender como Yang Agao estava tão calmo, alegando que o estado em que o deixaram era inaceitável, especialmente a sua perna partida. Bullfist afirmou que tinha magoado a perna num acidente de moto e, embora os outros acreditassem nele, Yang Tai ainda tinha as suas dúvidas. Dito isto, ele perguntou ao seu chefe sobre o próximo passo, mas o que estava no hospital afirmou que não fazia ideia. Quando foi salientado que o urso pardo e os seus homens poderiam magoá-lo novamente, o rapaz tranquilizou o seu grupo, afirmando que se candidataria ao BTS assim que recuperasse totalmente. Ele reafirmou as suas palavras e pediu aos seus amigos que tivessem sempre cuidado. O termo BTS confundiu o recém-chegado. Um dos homens afirmou ao chefe que ele não se devia preocupar com eles e que se devia preocupar consigo mesmo. Bullfist afirmou em tom de brincadeira que ansiava por algum tempo livre fora da escola e, enquanto a conversa alegre decorria, Yang Tai reparou que o grandalhão estava a sair. Todos estavam concentrados no líder ferido e depois repararam no gigante a sair da sala antes de se afastar. Nesse momento, alguém correu até o grandalhão, exigindo saber para onde ele ia. Navuok parou de andar. O rapaz exortou o gordo a parar qualquer ação que estivesse a tomar. Yang Tai afirmou que o protagonista era o culpado pelo que aconteceu, declarando que todo o grupo teria denunciado imediatamente se não fosse pelo seu líder. Yang Tai afirmou então que Bullfist nunca tinha visto nosso herói como um amigo, e que foi por isso que ele aceitou o castigo no seu lugar. O rapaz ameaçou que, se ele alguma vez causasse uma cena, o denunciaria imediatamente aos veteranos, o que lhe valeu um olhar sombrio que o assustou. Navuok pediu desculpa, afirmando que era um idiota e que gostava de agir como tal. O aluno teve dificuldade em acompanhar e, por isso, o protagonista exigiu 3 dias para planear as coisas, afirmando que só precisava desse curto período. Antes de o afirmar mais uma vez, seguiu-se o habitual silêncio frio do nosso herói. Yang Tai teve dificuldade em processar o que tinha acabado de acontecer. Navuok tranquilizou o rapaz enquanto finalmente revelava o seu braço esquerdo. O rapaz não conseguia acreditar no que via. O que ele viu era difícil de compreender, pois aquele que o mostrou prometeu compensar os seus erros. O nosso herói queria dar uma lição a quem quer que magoasse os seus entes queridos. Todos receberam uma notificação, incluindo o ferido Bullfist. O sistema de alvos de batalha BTS foi iniciado. Todos ficaram intrigados quando uma luta designada entre os do primeiro ano foi anunciada. O líder dos do primeiro ano, Urso Pardo, foi desafiado a lutar contra um certo oponente que deixou todos espantados, pois não era ninguém menos que o próprio aluno transferido, rotulado como o Azarão. Com sua tatuagem finalmente à mostra, nosso herói agora consideraria todas as suas próximas ações como uma forma de se defender. O BTS, também conhecido como Sistema de Alvos de Batalha, tinha algumas regras indiscutíveis. A primeira era que apenas aqueles não conectados pelos veteranos tinham permissão para obter os ingressos para ver a luta.
A regra número 2 forçava qualquer grande líder a aceitar imediatamente o desafio se fosse proposto por um azarão, que só tinha permissão para lutar com cada líder nomeado uma vez. A terceira regra implicava que as lutas seriam conduzidas desarmadas e com toda a justiça. A regra número 4 afirmava que se um azarão se tornasse líder, todos os seus colegas do mesmo ano não teriam escolha a não ser se submeter a ele. A última regra implicava que o julgamento final e definitivo pertencia ao rei da escola. De acordo com Yang Hu, Will explicava apaixonadamente, apenas para ser encarado de forma estranha pelos outros no hospital, vendo como ele falava sozinho. O garoto envergonhado ficou com o rosto vermelho, pois todos presumiram que ele havia sofrido algum tipo de dano cerebral. Seu telefone de repente começou a tocar. Hydra perguntou se ele tinha uma visão clara. Bullfist começou a ponderar sobre isso. Agora, no meio da arena, Nav'Wok estava prestes a fazer o impensável. E assim, os dois gigantes estavam agora cara a cara. Todos ficaram intrigados com o quão cedo as lutas do BTS começaram, considerando que a cerimônia oficial do sucesso do líder do primeiro ano ainda não havia sido realizada. Só então os alunos perceberam que apenas os selecionados pelos do terceiro ano podiam participar do BTS, o que os fez questionar a identidade do protagonista. E apesar de ele ser uma alma misteriosa, eles não podiam argumentar, visto que já havia sido aprovado pelo rei da escola. Naquele momento, os do primeiro ano ficaram assustados, pois eles finalmente chegaram. Seus veteranos haviam feito sua entrada. Todos os alunos ficaram parados e ajustaram suas posturas para cumprimentar os do segundo ano. O Chancel, o chefe de 98 e o mais forte entre os do segundo ano, exigiu, irritado, saber o motivo por trás do caos. Zombie apontou que a escola inteira estava um caos enquanto seus amigos permaneciam em silêncio. Suzy olhou para o gigante ameaçadoramente calmo e ficou perplexa com ele, pois ele era o tipo de homem que ela gostava. Ao se apaixonar perdidamente pelo protagonista, a garota de repente correu para suas colegas em tratamento. Alguns dos alunos a seguiram enquanto corriam pela sala. Sua beleza chamou a atenção dos do primeiro ano. O intrigado urso pardo era um deles. Dito isso, ele se virou e cumprimentou formalmente os do segundo ano. Os veteranos olharam para o aluno transferido que estava parado e exigiram que ele mostrasse algum respeito. Dito isso, eles o ignoraram e seguiram seu caminho. O do segundo ano então decidiu se sentar. Quando perguntado sobre o herói por trás de todo o problema, Zombie explicou que ele era um aluno transferido que chegou ontem. O 98 se viu interessado no gordo que solicitou um BTS um dia após chegar. Naquele momento, os do segundo ano foram sobrecarregados por uma pressão súbita, vendo que seus veteranos estavam prestes a chegar. Todos os do segundo ano se levantaram como sinal de respeito. O urso pardo, assim como o tigre, também podiam sentir essa pressão esmagadora. O chefe dos do segundo ano não pôde deixar de admirar o poder de seus veteranos. E assim, eles finalmente chegaram. Os do último ano finalmente fizeram sua entrada. O Chancel insistiu para que seus homens ficassem imediatamente firmes e parados para formar um acordo com os do terceiro ano. Todos saudaram os veteranos com uma voz forte e unida. O número 4 achou essa saudação muito alta, enquanto o número 6 destacou há quanto tempo não havia um BTS. O número 5 parecia cansado, enquanto o número 3 permanecia impassível. Kim Tae-hee apontou como era difícil ver Chancel, o líder dos do segundo ano, se esforçar ao máximo para ser humilde. Ele se inclinou um pouco para frente para ver adiante e ficou horrorizado ao ver que uma pessoa se destacava entre os do terceiro ano. Um passo desse indivíduo e a escola inteira começou a tremer. Essa presença poderosa era ninguém menos que o líder do terceiro ano, Marcel Pio, também conhecido como o Rei. Dito isso, o governante da escola finalmente fez sua entrada. Todos imediatamente voltaram aos seus assentos, incluindo o Rei. Todos ficaram intrigados por essa pessoa, pois era ele quem comandava a escola. Ninguém conseguia desviar os olhos de sua aparência deslumbrante. Marcel Pio começou a falar, afirmando que seria breve e que um BTS não era visto há muito tempo. Ele então apontou que muitos estavam se perguntando por que alguém sem nome, como o desafiante de hoje, tinha permissão para participar de um BTS. Então o rei afirmou que era sua vontade com um tom ameaçador, deixando todos assustados. Com seus súditos afirmando que o entendiam, o rei decidiu começar as festividades. E assim, Zombie faria o papel de árbitro na luta do primeiro ano do BTS. Opondo o grande líder, o urso pardo, que tinha muitos seguidores, ao aluno transferido que tinha alguns amigos o apoiando, incluindo um líder de grupo ferido. O loiro explicou que a luta terminaria quando um deles admitisse a derrota, caísse, ou se algum tipo de problema ocorresse. O veterano então tocou nas partes íntimas de seus calouros e afirmou que era a única área que eles estavam proibidos de tocar. E dito isso, a luta finalmente começou. Gritos de torcida encheram a arena.
Quando Park Ki-duk lançou o primeiro soco, Na-wook bloqueou imediatamente. A defesa de ferro rapidamente acompanhou o segundo ataque. O grande líder bombardeou o novato com uma saraivada de socos, apenas para ele ficar na defensiva. Isso irritou o urso pardo, que considerou a falta de ataque como algum tipo de subestimação. Ao presumir que o aluno transferido estava menosprezando, ele ficou furioso. Ele lançou uma série de socos poderosos que conseguiram empurrar Na-wook para trás. Seus capangas estavam particularmente satisfeitos com seu desempenho, apenas para o do terceiro ano afirmar que quem dominava a luta era, na verdade, seu oponente. Todos ficaram intrigados com a alma bondosa que aguentou todos os socos recebidos. Mas a parte mais impressionante era o fato de que era o atacante quem parecia estar sem fôlego. Park Ki-duk percebeu que estava em uma situação difícil, pois, apesar de ser quem atacava, não podia deixar de sentir que era ele quem estava sofrendo dano. E assim que ele começou a se perguntar sobre o plano do protagonista, este se dirigiu a ele com seu tom casual de sempre, insistindo para que ele simplesmente se desculpasse para que pudesse mostrar-lhe misericórdia, mas o orgulhoso urso pardo se recusou a fazê-lo. Nosso herói afirmou que esta seria sua última oportunidade de consertar as coisas. O grande líder ficou chocado ao se ver tão exausto, e então, irritado, presumiu que esse cansaço era obra de um indivíduo em particular. 3 horas antes, o urso pardo informou ao Duafro que seu oponente seria o aluno transferido que foi humilhado por Sudoku. E assim que o magrelo começou a falar sobre como esse desafio seria fácil, ele de repente esbarrou em alguém. O valentão se virou para quem ele havia esbarrado e exigiu um pedido de desculpas, apenas para perceber rapidamente que não era ninguém menos que Suidako. O do terceiro ano ficou particularmente irritado por ser chamado casualmente pelo nome, então o calouro se corrigiu e pediu desculpas formalmente por sua arrogância. O do terceiro ano então olhou para o gigante à sua frente antes de apontar como toda essa turma não tinha respeito. Sudako estava particularmente interessado no líder dos novos calouros, e assim que o jovem Gana começou a balbuciar desrespeitosamente, o mais velho rapidamente avançou contra ele. Em um piscar de olhos, eles se encontraram a poucos centímetros um do outro. Sudako sorriu e afirmou que o urso pardo perderia. O alto pediu que ele esclarecesse. Então ele explicou que ele seria incapaz de triunfar sobre o protagonista, apontando quão fraco ele era e afirmando que deveria rezar para que a luta fosse cancelada. O capanga do alto tentou tranquilizá-lo, dizendo que o veterano só estava falando assim para se salvar. Mesmo assim, isso o perturbou muito. Quando ele começou a duvidar de sua própria vitória, o urso pardo foi trazido de volta à realidade pela alma bondosa que o instou a responder. Dito isso, o líder da turma ficou muito irritado. Um dos espectadores percebeu que o chefe dos do primeiro ano estava mais animado do que na competição do primeiro ano. Ele continuou bombardeando nosso herói com os punhos, desferindo soco após soco. Mas para seu grande choque, seu oponente não se impressionou. Sua figura imponente parecia ficar ainda maior. Quando ele recorreu à sua absorção de técnica, ninguém podia acreditar no que via. Com a técnica agora completa, Na-wook apontou que seu oponente havia recusado a misericórdia que ele lhe concederá. E assim, ele se lembrou de um velho ditado, afirmando que todos deveriam ser pareados com alguém de força igual. O garoto que disse aquelas mesmas palavras levou um momento para processá-las. Antes de decidir dar novo significado à palavra, avançando contra seu oponente para purificá-lo de seus pecados, o protagonista o instou a observar atentamente. O urso pardo se viu sobrecarregado por essa força estranha. Nosso herói decidiu então recorrer à sua técnica conhecida como punho direito, limpeza de coração. 22 quilos que ele executou apenas com a mão direita. O chefe do primeiro ano, ao ser espancado, finalmente percebeu que seu oponente estava louco. E assim, o urso pardo se viu sob uma chuva de golpes. Dito isso, Park Ki-duk se viu incapaz de respirar. Seus capangas não conseguiam acreditar no que viam. O alto não conseguia acreditar no poder de seu oponente. Nosso herói insistiu para que ele se desculpasse para que tudo pudesse ser resolvido. Antes de tirar um maço de cigarros do bolso, o árbitro imediatamente o repreendeu por tentar fumar, o que era contra as regras. Enquanto isso, o urso pardo não conseguia aceitar o fato de que estava prestes a perder, então enfiou a mão no bolso e tirou um soco inglês. Antes de atingir nosso herói na cabeça com ele em um ataque surpresa, para o horror de seu amigo, sangue havia sido espirrado no chão, sangue pertencente a um homem inocente. Ao ver isso, ninguém conseguia acreditar no que via, e então gritaram que o urso pardo havia quebrado as regras, vendo como ele recorreu a uma arma para derrubar seu oponente. Os do segundo ano ficaram chocados com a reviravolta dos acontecimentos, enquanto Suzy mal conseguia acreditar no que acabará de acontecer. O próprio árbitro ficou surpreso, mas quando estava prestes a desqualificar o garoto por usar uma arma, foi interrompido pelo som de uma risada.
Ele tentou denunciar a trapaça, apenas para ser interrompido mais uma vez. O zumbi irritado virou-se para ver quem era o insolente e ficou horrorizado ao ver que não era ninguém menos que o próprio rei, que ria a plenos pulmões. Sua risada sinistra fez um arrepio percorrer a espinha de todos os alunos. O zumbi tentou parar a luta, mas o chefe 97 o incentivou a retomá-la. Nenhum dos alunos estava convencido, vendo como uma das regras sagradas havia sido quebrada. O árbitro tentou argumentar, mas não havia espaço para discussão. E dito isso, o rei o instigou a retomar a luta, gritando sua ordem para a escola inteira. Sua voz sozinha criou uma poderosa onda de choque que até conseguiu fazer alguns alunos perderem a consciência. O aluno do segundo ano se viu diante de um poder imenso contra o qual ninguém podia lutar. Este era o verdadeiro poder do governante da escola. E dito isso, ele não teve escolha a não ser retomar o jogo. Yang Yagao estava particularmente irritado com essa loucura e tentou se levantar da cama apesar de seu ferimento, mas a enfermeira o impediu. O devastado Hydra caiu no chão, incapaz de compreender tal loucura, vendo como o protagonista estava ferido e já no chão. Suzy também questionou a palavra do rei. Enquanto isso, o urso pardo, que havia perdido o controle, lembrou-se das palavras de Sudoku sobre ele ser inferior ao aluno transferido. O rei o incentivou a terminar a luta e viu o bárbaro correr para acabar com o nosso herói. Mas naquele exato momento, alguém salvou o gordinho ao absorver o soco com o rosto antes de cair no chão. Este não era outro senão Young-Tai, que surpreendeu seu amigo com seu heroísmo. Dito isso, o atual líder do primeiro ano encontrou dois azarões no chão à sua frente, deixando-o confuso. Mas naquele momento, o governante soberano da escola o incentivou a terminar a luta. Naquela época, um certo homem estava atacando alguém verbal e fisicamente com raiva. Este não era outro senão o jovem Park Ki-duk que desprezava a vida e era chamado de inútil por este homem. Alguns anos depois, enquanto lutava, ele não pôde deixar de encontrar razão em suas palavras. O garoto então desferiu um soco devastador que lhe permitiu triunfar sobre seu oponente. O jovem urso estava de certa forma grato a essa pessoa que o fez perceber o quão durável e determinado ele era, tendo recebido os aplausos das crianças próximas. O garoto que se considerava inútil finalmente encontrou algo em que era bom. E apesar de cada encontro terminar com seus oponentes a seus pés, Ki-duk percebeu que o amor dos outros era relativo ao número de vitórias que ele conseguia alcançar. Isso significa que ele foi forçado a alcançar a vitória a qualquer custo, alegando que ele perderia o respeito se algum dia provasse a derrota. Mas naquele momento, ele foi tirado do mundo dos sonhos pelo protagonista, que lhe pediu para se concentrar na luta. O urso pardo ficou horrorizado quando o protagonista afirmou que agora não havia como voltar atrás em suas ações. Até os do terceiro ano podiam sentir uma pressão horrível quando Navuok afirmou que guiaria o garoto para a redenção. E dito isso, um selo havia sido usado. O jovem armado avançou contra ele mais uma vez, mas ele se esquivou facilmente com sua técnica, passo para trás. Dito isso, nosso herói se preparou, deixando até o rei chocado, e então ele estava finalmente pronto para desferir seu soco. A verdade esmagadora do contra-ataque finalmente foi liberada. Todos os espectadores ficaram sem palavras, especialmente Park Ki-duk, que se viu diante de uma força avassaladora. E assim, o soco final foi desferido, e com a vitória deste azarão, nosso herói foi finalmente coroado como o chefe 99. Naquela hora, Suzy, que olhou para os competidores, ficou com as bochechas vermelhas. A garota havia se apaixonado perdidamente pelo nosso protagonista robusto, que era o tipo de homem que ela gostava. Ela também gostava particularmente de sua barriga redonda. Ao vê-lo sendo atingido na cabeça, Suzy imediatamente explodiu de raiva, ganhando um sorriso provocador do Beagle coreano, o que a deixou um pouco envergonhada. E quando nosso herói estava na luta, ela percebeu que sua escolha foi a certa. E dito isso, a garota finalmente tomou sua decisão. Algum tempo depois na escola, alguns alunos do primeiro ano que entraram em sua sala ficaram totalmente perplexos ao ver Suzy do segundo ano. Eles ficaram particularmente surpresos ao vê-la em sua humilde sala de aula. Um dos alunos tentou pegar seu lugar de volta, mas ela o ameaçou em um tom intimidador por ousar falar com ela. O garoto, que ficou lisonjeado com as palavras dela, decidiu permitir que ela continuasse sentada lá. Ao ver a bela malvada conversar casualmente com o protagonista, todos sentiram inveja de sua sorte surpreendente. Yang Yagao pediu educadamente para ela sair da sala de aula, o que deixou Suzy irritada, pois ele nem a considerava humana enquanto falava com ela. O protagonista decidiu pedir a mesma coisa, afirmando que o professor chegaria em breve. Suzy, que ficou surpresa com o quão bom aluno seu novo interesse amoroso era, decidiu sair, mas afirmou que precisava do número dele primeiro. Dito isso, a garota foi embora, afirmando que entraria em contato com seu querido mais tarde.
Todos os garotos se viram afogados em ciúmes ao ouvir a bela Suzy se referir ao líder da turma daquela forma. Enquanto isso, a presidente da turma, que observava tudo em silêncio, olhou para o que tinha na mão e ficou desapontada. Um pouco mais tarde, um aluno correndo entrou em uma sala do primeiro ano e os informou que o novo chefe ordenou que todos se reunissem no auditório. Os ex-capangas do Urso Pardo ficaram horrorizados, vendo quão mal haviam tratado o novo homem no comando. No entanto, os outros alunos pareciam ansiosos por esta reunião. Dito isso, todos os delinquentes do primeiro ano saíram de suas salas de aula e se dirigiram ao auditório. Ao abrir a porta, eles se depararam com escadas ameaçadoras, bem como com costas imponentes. Os alunos que ignoravam o motivo da reunião acharam a atmosfera esmagadora. Os dois valentões estavam particularmente ansiosos. No entanto, ao serem cumprimentados pelo chefe, o Afro foi o primeiro a cumprimentá-los de volta. E então, após um breve silêncio, o novo líder gritou com toda a sua força, impondo-se imediatamente sobre os outros alunos. A alma bondosa afirmou que não era um líder, mas um simples garoto da capital, e então pulou do palco para ficar no nível deles, afirmando que todos deveriam se dar bem a partir de agora. Os delinquentes tiveram dificuldade em acompanhar. Navuok explicou que não queria ser o chefe deles, mas sim seu amigo. Yang Agao ficou particularmente satisfeito com essa bondade. Ele queria que o vissem como alguém que poderia ajudá-los em momentos de necessidade, afirmando que certamente seriam forçados a depender uns dos outros um dia. Ele então afirmou que todos eram úteis e que deveriam viver suas vidas com propósito a partir de agora, antes de proibi-los de roubar outras crianças. Navuok então pediu que sempre se lembrassem de que se deve lutar contra um oponente do mesmo nível. No final, o gigante gentil afirmou que todos deveriam se arrepender juntos para se formarem em paz e pediu a todos que concordassem com ele para gritar, eu. Com isso, ele respirou fundo e gritou primeiro, apenas para ser recebido por um silêncio confuso. Alguns dos alunos envergonhados presumiram que era algum tipo de grito de guerra. Só então foi gritado por Jung Tai, seguido por Yang Agao, bem como por Van Xin. A turma inteira do nosso herói respondeu positivamente à sua exigência. E dito isso, todos gritaram eu à força na frente de seu novo líder, que ficou satisfeito. O garoto percebeu que alma bondosa o protagonista era, afirmando que ele era uma pessoa maravilhosa, diferente dele. Jung Tai começou a admirar o garoto da capital. E assim, Navuok ganhou um exército de novos amigos. 7 dias se passaram desde então. Os delinquentes do primeiro ano pararam de intimidar os mais fracos. O nerd afirmou aos dois alunos que ele era de alto nível neste jogo, fazendo com que os dois o incentivassem a adicioná-los como amigos, o que era um exemplo perfeito da paz que se instalou entre a turma de calouros. Suzy perguntou ao herói se ele tinha algo para fazer depois da aula. Ela propôs irem almoçar ou até mesmo ir ao karaokê, além de sugerir irem a uma sala de DVD, deixando todos chocados, apenas para o garoto gordo afirmar que tinha um compromisso, deixando Suzy com uma expressão sombria, tendo percebido que ele ia ver outra garota. Mas para seu choque, o garoto afirmou que era um encontro de estudos. Navuok queria estudar com a presidente da turma hoje. A garota imediatamente virou a cabeça para ver de quem ele estava falando e, ao seguir o olhar dos outros alunos, viu-se olhando para uma garota nerd focada em seus estudos. Dito isto, o interesse amoroso do segundo ano queria ir estudar, mas exigiu um encontro dele, afirmando que eles deveriam ter um amanhã. Belfast afirmou que ele e os seus amigos já tinham reservado o autocarro para o dia seguinte, deixando a rapariga irritada. Suzy até afirmou que ele estaria em grandes apuros se a incomodasse novamente antes de o enxotar. Os amigos de Yang Agao começaram a ter pena dele, vendo quão impopular ele era com as raparigas. Nesse mesmo dia, depois das aulas, a presidente da turma encontrou-se com o novo líder do ano. Kang Minjou então afirmou que a sua presença poderia causar problemas, deixando o rapaz intrigado. Então ela explicou como o facto de estarem juntos não estava a agradar a sua veterana. A presidente da turma queria evitar qualquer situação enganosa, visto que estava ali apenas para dar explicações ao aluno transferido. Ela então inclinou a cabeça apenas para ver o gigante gentil olhar para ela de forma estranha. Assim que a confusão começou a instalar-se, ele de repente afagou-lhe a cabeça e afirmou que ela era adorável, deixando a rapariga com o rosto corado enquanto os apressava. Pouco depois, dentro de um café, a presidente da turma estava a dar algumas aulas de inglês ao protagonista. Mas enquanto ela continuava a dar explicações ao nosso herói, ele de repente começou a bocejar. Ao ver isto, a rapariga decidiu parar a aula por hoje, com o que o rapaz não teve qualquer problema. Dito isto, eles decidiram ir embora. Mas enquanto pegava nas suas coisas, a rapariga reparou nos itens na sua mochila. Ela então deu o medicamento ao protagonista, vendo quão ferido ele estava devido à sua última luta.
Ela teve dificuldade em explicar-se, apenas para o rapaz afirmar que a sua veterana já lhe tinha oferecido os mesmos medicamentos, e então a presidente da turma decidiu pegá-los de volta. Mas ao ver o quão triste a rapariga parecia, o nosso herói colocou o penso na sua cabeça, expressou a sua gratidão pelo medicamento, afirmando que o usaria, deixando-a radiante de alegria. Dito isto, os nossos heróis decidiram não se demorar mais para apanhar o comboio. Entretanto, os antigos capangas de Kieda tinham dificuldade em contactá-lo. Um deles perguntou ao Afro a sua opinião sobre o novo chefe. O terceiro salientou que ele era uma pessoa gentil com quem se poderiam dar bem. No entanto, o rapaz teve dificuldade em acreditar, ao mencionar a era gloriosa que tiveram sob o comando do Urso Pardo. Mas nesse momento, o estudante esbarrou em alguém. O Afro pediu desculpa imediatamente pelo seu descuido. O bandido decidiu fazer uma cena, afirmando que o seu braço estava a doer muito, levando o rapaz a pedir desculpa mais uma vez antes de ir embora. Só então é que o homem adulto exigiu que o rapaz se aproximasse. O Afro percebeu que estava numa situação difícil. O seu amigo insistiu para que ele mantivesse a calma, pois lutar por nada só traria problemas. O rapaz não teve outra escolha senão concordar com essa lógica enquanto pedia desculpa ao homem mais uma vez. Este começou a gozar com ele por agir tão educadamente antes de afirmar que toda esta geração não tinha maneiras. O seu amigo tentou intervir gentilmente, afirmando que foi um erro da parte deles, apenas para levar um soco repentino do homem adulto por se desculpar em nome do seu amigo. Ao ver o quão violento este agressor era, o Afro decidiu atacar, apenas para errar e receber um pontapé no estômago. Enquanto o rapaz caía no chão, o homem começou a gozar com ele. Ele então incitou os seus amigos a ajudá-lo a atacar o estudante do secundário. E dito isto, o jovem bandido viu-se debaixo de uma chuva de chinelos. Enquanto eles continuavam a insultar e a bater, ele avistou um tijolo por perto e decidiu que não iria aguentar mais. Nesse momento, os amigos do rapaz imobilizaram o adulto. E assim, num impulso de adrenalina, o estudante do secundário foi para matar, algo que os seus amigos não esperavam, quando de repente, uma mão o parou. O rapaz irritado virou-se para ver quem estava a interferir e descobriu que era o seu veterano, Suidoko. Aquele que usava uma camisola de alça saiu, enfurecido por estar prestes a ser atingido por um tijolo, apenas para Doku afirmar que já tinha contactado as autoridades. Dito isto, os adultos não tiveram outra escolha senão ir embora derrotados, enquanto o estudante do secundário lhes exigia que desaparecessem, vendo que eles sabiam o que era melhor para eles. Há alguns minutos, enquanto estava no seu trabalho, o estudante do terceiro ano avistou uma luta por perto. Ao reconhecer alguns dos seus caloiros a participar nela, Suidako afirmou que eles não tinham nada melhor para fazer. Só então ele percebeu que aquele que estava deitado no chão tinha secretamente pegado num tijolo. Tendo percebido o que ele planeava fazer, o veterano não teve outra escolha senão correr para impedir um homicídio. Mais tarde, os caloiros agradeceram ao seu veterano, que afirmou que não foi nada, apenas para eles se curvarem e agradecerem-lhe mais uma vez. O Afro levantou o chapéu para ver se o veterano ainda estava lá. Sudoku decidiu falar, mas enquanto os caloiros aterrorizados esperavam um castigo ou uma repreensão, ele apenas os aconselhou a não arruinarem as suas vidas com uma única ação, deixando-os profundamente gratos. Dito isto, o estudante do terceiro ano finalmente foi-se embora. Suidako então percebeu que tinha acabado de agir como um velho, apenas para ser chamado pelo seu chefe, que o instou a despachar-se, fazendo-o voltar a correr para o trabalho. Dito isto, os rapazes decidiram voltar para casa depois de um longo dia. Mais tarde naquela noite, o Afro pediu aos outros no chat de grupo para aproveitarem a noite enquanto ele procurava o líder desaparecido. Só então o estudante do secundário avistou uma rapariga com 3 rapazes. Ao perceber que era uma figura familiar, ele ficou particularmente irritado ao ver que lhe tinha pedido repetidamente para não trazer os seus namorados para perto da sua casa, apenas para ficar horrorizado ao perceber o que estava a acontecer, já que os 3 que a assediavam também não eram estranhos. A rapariga afastou-se imediatamente deles enquanto instava os rapazes a pararem com as suas tolices. O homem, que ficou muito irritado com esta rejeição, decidiu recorrer à violência, apenas para o rapaz intervir de repente e levar a bofetada em nome da rapariga, deixando-a surpreendida com a rapidez com que ele apareceu. O bandido irritado começou a questionar-se sobre a identidade do desmancha-prazeres, apenas para perceber, ao olhar bem para ele, que era o mesmo estudante do secundário em quem tinha batido antes. Isto irritou-o muito, pois ele presumiu que o menor era um stalker. O Afro insistiu para que eles fossem embora, afirmando que já tinha contactado as autoridades, o que deixou o delinquente ainda mais enfurecido, ao ver que o rapaz presumiu que mencionar a polícia seria suficiente para os assustar. E dito isto, ele deu-lhe um pontapé no estômago com toda a sua força, fazendo cair com dores no chão para o horror da rapariga.
O estudante do secundário tentou desesperadamente levantar-se. A rapariga gritou com o delinquente pelo que ele tinha feito. Vendo quão irritantes estes dois eram, o homem decidiu tratar deles, começando pela rapariga, na qual ele se lançou, apenas para o rapaz intervir mais uma vez e protegê-la com o seu corpo pela segunda vez, fazendo-o cair no chão tal como da última vez. O bandido ficou irritado mais uma vez com o estudante do secundário, e então ele deu-lhe um pontapé impiedoso na cara antes de começar a pisá-lo. Agora sob os pés do delinquente, tal como da última vez, o jovem encontrou-se muito irritado. Nesse momento, ele avistou uma pedra por perto. Ao vê-la, o primeiro pensamento que lhe veio à mente foi usá-la como arma para finalmente acabar com o seu agressor. Só então ele se lembrou das sábias palavras do seu veterano. O rapaz ficou muito irritado ao lembrar-se de algo tão correto no seu pior momento. Só então se ouviu o som de um apito. Os delinquentes tinham finalmente sido vistos. Vendo isto, eles decidiram imediatamente fugir do local. Mas enquanto eles fugiam, o polícia correu em direção ao rapaz. Ele verificou rapidamente como ele estava, então o afro afirmou que estava ileso antes de agradecer ao homem pela sua preocupação. A rapariga ficou perplexa ao descobrir que ele tinha a capacidade de expressar gratidão, o que deixou o que foi espancado muito irritado. Mesmo assim, ele decidiu deixar o assunto para lá e instou-a a voltar para casa. A senhora então segurou a mão do seu salvador enquanto ele pediu jantar, o que a fez repreendê-lo por não ter comido nada o dia todo. No dia seguinte na escola, o jovem contou ao seu amigo sobre a sua aventura noturna e começou a queixar-se da má sorte que teve. Nesse momento, um dos três ficou em alerta pois o chefe, juntamente com os seus amigos, dirigia-se na sua direção, e então os três corrigiram a postura e saíram do caminho. O chefe, juntamente com os seus homens, passou por eles. O afro então abriu os olhos para ver se o responsável tinha finalmente saído, apenas para encontrar o gigante gentil a olhar fixamente para sua alma. O rapaz assustado perguntou se havia algum problema. O chefe 99 afirmou que eles não precisavam de se afastar. O afro ficou confuso enquanto o protagonista explicava que tais coisas não deviam ser feitas entre amigos. Ele então dirigiu-se ao rapaz conhecido como Delcu, perplexo ao ver que o chefe sabia o seu nome, perguntando-lhe sobre os seus ferimentos. Quando o afro afirmou que tinha caído nas escadas, o seu chefe respondeu com vai, deixando-o completamente confuso. O protagonista então gritou vai mais uma vez, exigindo saber o nome de quem o feriu. Dayoko tentou manter a sua história. Agora, cara a cara com o seu novo amigo, o nosso herói perguntou-lhe se ele tinha escovado os dentes. Ele então gritou ei, cobrindo aquele que ele instou a livrar-se do seu hálito horrível e da sua saliva. O resto dos rapazes afirmou que também estavam preparados. Este apoio repentino surpreendeu os três delinquentes. Navok estava agora furioso porque alguém tinha maltratado seu colega, Dalku. Mais tarde, o protagonista e os seus amigos foram procurar a pessoa em questão. Esta parte da cidade parecia animada e festiva. Hydra veio a correr e perguntou aos seus amigos se tinham ouvido um certo barulho. Os rapazes ficaram intrigados. E assim ele afirmou. Era o som de seu sangue jovem bombeando neste lugar magnífico e prazeroso. Assim que ele saiu correndo, dizendo que chegaria tarde em casa, ele avistou uma bela moça. Hydra imediatamente se aproximou dela. Mas assim que ele estava prestes a dar o bote, a moça enojada imediatamente pediu para ele ir embora, chamando de idiota. Ela continuou a bombardeá-lo com insultos, pois estava irritada pelo fato de ele ter ousado se aproximar dela. E dito isso, ela foi embora, afirmando que o rosto dele era repulsivo. Com isso, os amigos do rapaz não puderam deixar de sentir pena dele, pois essa experiência foi bem dura. Delku afirmou ao protagonista que ele não precisava provar tais assuntos por causa deles. Seu amigo concordou, afirmando que não tinham certeza se o agressor estaria neste lugar, propondo que voltassem. Apenas para o líder afirmar que eles deveriam se divertir um pouco depois disso. Naquele momento, Afro finalmente avistou o homem que eles estavam procurando. Dito isso, nosso herói chamou seu amigo e os incentivou firmemente a se mover. Dito isso, os estudantes do ensino médio seguiram para o local do bandido. Os guardas na porta que os viram chegar pediram que fossem embora, pois menores de idade não eram permitidos lá dentro. O gigante gentil afirmou que estavam procurando por alguém lá dentro, mas os da porta não se importaram nem um pouco. E então nosso herói não teve escolha a não ser recorrer à sua técnica, Olhos do Tigre Sexy. Ele então rapidamente ordenou que saíssem da frente. E assim, aqueles que antes proibiram os estudantes de entrar, deram as boas-vindas ao nosso herói dentro do prédio. Enquanto isso, seus amigos que viram tudo, tiveram dificuldade em entender o evento que se desenrolou bem na frente deles. Enquanto isso, lá dentro, copos estavam sendo batidos. O bandido e seus amigos estavam se divertindo.
Ele afirmou para a garota com ele que tinha encontrado o mesmo cara irritante ontem e quando ela perguntou o que aconteceu, ele orgulhosamente afirmou que o havia espancado para evoluir. A garota achou isso divertido, apenas para depois ficar assustada. Todos de repente sentiram medo e olharam para a porta, apenas para encontrar um par de olhos imponentes olhando para eles. Dito isso, o chefe 99 entrou na sala. Ao ver o afro, o homem adulto reconheceu o estudante e imediatamente começou a rir dele, afirmando que ele deve ter ido chorar para seus amigos. Deoku começou a se sentir desconfortável. Seu amigo afirmou que eles apenas exigiam um simples pedido de desculpas dele. A garota imediatamente começou a encarar nosso herói. Com um olhar imponente, ela pediu a ele para não interferir em um assunto que não lhe dizia respeito. E assim, a moça se viu corando por um menor de idade. Ao ver isso, o bandido bateu o copo na mesa. Seus amigos começaram a temer o pior. O homem estava muito irritado com o estudante gordo, a quem ele pediu para ir embora, mas ao não obter resposta, o homem não teve escolha a não ser repetir suas palavras. Nazion Vuk afirmou mais uma vez que eles só queriam que o homem se desculpasse sinceramente com seu amigo, mas o delinquente não conseguia ver isso como nada além de um monte de bobagens. Já de saco cheio, o homem adulto decidiu dar um soco no estudante. Dito isso, o gigante gentil decidiu recorrer a uma técnica secreta para fortalecer seu abdômen, a fim de se proteger do soco que vinha e quebrar o braço do bandido no processo. O homem se viu xingando de dor. Nosso protagonista olhou para seu amigo e explicou a ele que os bandidos não queriam lhe dar a justiça que ele merecia. Dito isso, ele afirmou que ele e o resto do grupo poderiam se tornar violentos por causa dele. O afro teve dificuldade em acreditar. O chefe 99 explicou que considera seu amigo como sua própria família, o que significa que eles devem sempre se ajudar. Nosso herói afirmou a Deoku que o vê como família. Dito isso, o garoto apontou o quão inútil ele era e o quão idiota seu chefe é. Dito isso, Afro expressou sua gratidão do fundo do coração ao garoto da alma, ao finalmente reconhecê-lo como seu verdadeiro líder. E assim, após um rápido toque de punhos, Navuok perguntou a seu amigo se ele estava ciente da próxima ação deles. O garoto abriu um sorriso e afirmou que eles guiarão os bandidos à redenção. Dito isso, o que estava com o braço quebrado se viu na frente do protagonista usando sua técnica, Predador. E assim, o estudante emitiu uma aura que sobrecarregou os homens adultos presentes. Essa técnica usada pelo menor de idade teve outro efeito nas mulheres adultas. Os amigos do gigante gentil perceberam que a ação já havia começado. O bandido se viu muito irritado. Navuok afirmou a ele que ele havia jogado fora a misericórdia que lhe mostrou. E assim que o bandido estava prestes a revelar sua identidade para intimidar o garoto, este o instou a parar de agir como uma criança. Agora em uma fúria mais negra do que nunca, o homem exigiu saber as origens do garoto antes de jurar exterminá-lo. Nosso herói afirmou a ele que não precisa saber de tal informação, visto que foi o homem adulto quem cometeu um erro. O bandido ficou ainda mais apavorado. Navuok então explicou que mesmo que alguém não consiga viver como um santo, deve evitar causar problemas aos outros. E assim, o gigante gentil aconselhou a ter um novo começo. Quando de repente alguém entrou perguntando por Jinsu, os estudantes ficaram intrigados quando um bando de homens que pareciam uma gangue apareceu de repente. O bandido começou a rir, afirmando que seus agressores estavam agora condenados. Enquanto que estava fumando perguntava por Jinsu mais uma vez, Hydra se viu assustado, pois ele e seus amigos agora estavam encurralados pelos homens de terno. Nesse momento, alguém veio por trás do homem. Este estava intrigado com os muitos menores de idade no estabelecimento. Van Ensin começou a suar frio enquanto este se aproximava. Até mesmo Yungtai e Yang Agao ficaram em alerta. Dito isso, ele finalmente parou. O homem gigante, que se apresentou como um graduado de Gukion da turma de 94, exigiu que os estudantes se apresentassem. Os garotos perceberam que estavam agora em uma situação difícil, pois este era alguém de uma turma antiga que havia se formado em sua escola. E assim que eles começaram a discutir se implorar poderia salvar suas vidas ou não, o homem apontou o silêncio deles e ficou imediatamente irritado com isso. Yungtai tentou afirmar que eles estavam apenas de passagem, mas o homem teve dificuldade em acreditar nele, vendo que ele estava dentro de um prédio proibido para menores. Com a negociação sendo um fracasso total, o responsável deu suas ordens, pedindo a seus homens para darem um jeito nos intrusos. Os adultos começaram a ansiar pela chance de espancar garotinhos que perceberam que estavam em uma situação difícil. Yang Agao percebeu que qualquer movimento errado poderia colocá-los em apuros ainda maiores, razão pela qual pediu um plano ao protagonista. O chefe saiu pela porta, levou um breve momento para analisar a situação. Afro afirmou a ele que o seguiriam independentemente de sua decisão. Seus dois amigos afirmaram que estavam todos preparados. Hydra estava particularmente animado. Yungtai, que concordou com eles,
Pediu ao líder para dar sua ordem. Todos aguardavam ansiosamente a decisão de seu amigo, que abriu um sorriso gentil. Navuok explicou que a conversa era inútil no momento, e por isso eles deveriam recorrer à violência primeiro, antes de pedir a seus homens para não causarem danos desproporcionais. E quando o líder gritou, sim, todo o bando respondeu ao seu grito de guerra com vozes poderosas. E assim, os estudantes conseguiram intimidar homens adultos. Ao ver isso, o chefe ficou particularmente irritado, pois não passavam de simples menores de idade. E assim, o da turma de 94 ordenou o ataque, fazendo suas forças voltarem à realidade e avançarem contra as crianças que decidiram enfrentá-los sem medo. Assim que um dos homens estava prestes a dar o primeiro soco, ele foi atingido por uma porta no rosto. O garçom que entrou na sala era ninguém menos que Suidako. Os calouros ficaram intrigados ao se depararem com seu veterano, que os encontrou em uma situação inexplicável. Vendo como os intrusos reconheceram o garçom, os capangas imediatamente assumiram que ele fazia parte da gangue deles. O veterano estava enfrentando problemas mais uma vez por causa de seus calouros, enquanto os 3 guardas imediatamente avançaram contra ele. O veterano do 3º ano em alerta desviou imediatamente do primeiro soco. Ele continuou a se esquivar sem levantar os punhos. Suidako exigiu saber o motivo dessa agressividade. Ele então desviou de um soco que atingiu seu prato, e assim, o que estava nele se espatifou no chão. Isso irritou muito Tsudako, que se esquivou do golpe do homem mais uma vez, só que desta vez ele o agarrou pelo colarinho e enfiou o joelho fundo em seu queixo. Com isso, o primeiro dos 3 foi derrubado, enquanto o segundo homem tentou pegá-lo por trás, apenas para o estudante se abaixar e não deixar espaço para seu oponente reagir antes de finalmente dar um gancho. O garçom irritado ainda não havia terminado, pois bombardeou seu oponente com uma saraivada de socos. O capanga não aguentava mais. Tsudako decidiu dar o golpe final, chutando o homem com tanta força que o mandou voando contra a parede. Ao ver isso, o 3º atacante ficou horrorizado. Só então ele notou o estudante sanguinário pronto para atacá-lo. Tsudako então desferiu um soco poderoso que foi forte o suficiente para fazer o homem adulto perder a consciência. Foi nesse momento que ele percebeu que não conseguiria manter seu emprego. Então todos os estudantes estavam fazendo o seu melhor para dominar seus adversários adultos, todos exceto um. Hydra se viu derrotado no chão. O agressor teve grande prazer em detê-lo quando foi subitamente atingido por um punho voador que o derrubou de costas. Yang Tai foi imediatamente verificar seu amigo, apenas para afirmar que estava bem e que viu algo no chão. O garoto foi então rapidamente alertado quando seu amigo que tentou ajudá-lo estava prestes a ser alvo de um ataque surpresa. De repente, alguém abaurou o atacante e o mandou para os pés de seu camarada. Este não era outro senão Daiugu, que pediu a seu amigo para não se distrair. Yung Tai ficou muito satisfeito com isso e expressou sua gratidão ao seu salvador. Aquele que o garoto derrubou levantou-se rapidamente e afirmou aos estudantes que eles pagariam pelo que fizeram. Enquanto isso, 2 estudantes se viram cercados por muitos adultos. Fulfistististo estava agora de costas para seu veterano. O calouro exigiu uma explicação e, ao ouvir Sudoko reclamar que eles estavam causando problemas em seu local de trabalho, o garoto finalmente entendeu por que seu veterano, que trabalhava até tarde, estava sempre cansado na escola, apesar de afirmar que isso não importava para ele. Sudoko imediatamente repreendeu seu calouro por suas más maneiras, fazendo o garoto apontar com que frequência tais reclamações acontecem. Dito isso, o veterano afirmou que todos na turma de 99 eram iguais para ele enquanto socavam um de seus muitos oponentes. E enquanto todos estavam envolvidos na luta, o protagonista sentiu algo se aproximando. Alguém então os elogiou por sua performance, afirmando que eles eram apenas estudantes normais. O homem no comando ficou animado, afirmando que fazia muito tempo desde que tivera a chance de humilhar alguém. Dito isso, os 2 chefes estavam agora frente a frente. Yang Tai, junto com Yang Hou, assim como o resto dos estudantes, viraram seus olhos para os 2 gigantes que se encaravam sombriamente. O adulto decidiu fazer o primeiro movimento e, num piscar de olhos, o calouro encontrou um punho sob seu boné. Um punho que ele desviou facilmente. Nosso herói permaneceu impassível enquanto continuava a desviar dos golpes que chegavam, mesmo que alguns conseguissem arranhá-lo um pouco. Mas no final, o adulto acertou um soco sério que conseguiu empurrar o jovem gordo para longe, mas mesmo assim, a expressão do protagonista permaneceu a mesma. Seu oponente, por outro lado, ficou perplexo ao ver com que facilidade ele desviava de todos os seus ataques. Isso deixou o homem ainda mais animado. Dito isso, ele pediu ao nosso herói que parasse de fingir para se salvar. Ver o homem no comando se livrar de suas faixas de peso fez os capangas perceberem que este dia terminaria com alguém ferido. Com os pesos no chão, nosso herói ficou intrigado por eles terem 1 quilograma. O homem então afirmou que estava ofendido, pois seu oponente o tomou por um tolo.
Ele podia perceber facilmente que o protagonista não estava lutando com tudo contra ele. O adulto então afirmou que o tom da conversa mudaria imediatamente enquanto avançava rapidamente contra ele com um soco horripilante. Dito isso, o chefe 99 foi catapultado contra a parede, deixando seu amigo ansioso por sua segurança. Nosso herói estava agora deitado no chão, mas seu oponente, que sabia muito bem que tinha errado o golpe, pediu que ele parasse de fingir. O homem estava entretido com os grandes instintos de batalha do garoto. Navuok levantou-se rapidamente e ajustou seu boné. Dito isso, o adulto decidiu prosseguir com as apresentações, apresentando-se como um graduado da turma de 94, Lee Man-ho. Todos ficaram chocados ao saber que ele era um graduado de sua escola, especialmente da lendária turma de 94. Nosso herói humildemente se apresentou também. Lee Man-ho, que estava intrigado pelo fato de não estar familiarizado com o nome de alguém tão poderoso quanto o gigante calmo, percebeu imediatamente que ele não era da província deles. Isso animou o homem ainda mais, enquanto ele instava seu oponente a se aproximar. Seon-wook afirmou que avaliou o nível de seu oponente com base em seus ataques. Tendo decidido levar a luta a sério, ele rapidamente encurtou a distância entre eles. E perguntou àquele que ficou em alerta se ele estava fazendo as coisas da maneira correta. Lee Man-ho ficou chocado ao ver uma habilidade que o forçou a treinar incansavelmente usando pesos para dominar a técnica que o herói usou, fazendo-os acreditar que estavam no mesmo nível, apenas para perceber rapidamente que o protagonista o superava no quesito velocidade. E dito isso, o homem adulto foi socado contra a parede por um menor de idade. Para o horror de seus homens, o impacto foi tão poderoso que conseguiu danificar a parede de tijolos. Apesar de perceber que era tarde demais, o homem adulto não pôde deixar de sorrir. Ele estava intrigado com o protagonista que desferiu apenas um soco, fazendo-o supor que estava sendo confundido com um velho frágil. Mas o gigante gentil afirmou que era proibido atacar alguém no chão. Apesar de reconhecer esse senso de honra, Lee Man-ho afirmou ao jovem que isso lhe custaria caro antes de avançar contra ele e desferir um soco rápido. O protagonista, que se esquivou e a princípio permaneceu impassível, rapidamente percebeu que seu rosto havia sido ferido. O homem satisfeito então ajustou sua trajetória e fez uma segunda tentativa, repetindo o mesmo ataque. O terceiro continuou a se esquivar dos socos rápidos, ganhando mais 2 arranhões no rosto. Ele continuou a desviar dos golpes sem nunca revidar. Naquele momento, o homem adulto que olhava para o menor de idade finalmente percebeu que ele estava perdendo velocidade lentamente. Lee Man-ho então colocou uma distância entre ele e seu oponente, socando-o com tanta força que o impacto conseguiu empurrá-lo alguns metros para longe. O homem adulto reconheceu o poder de seu jovem oponente e o deixou bastante chocado ao afirmar que ele foi a primeira pessoa, depois de seu líder, a fazê-lo usar sua força total. Lee Man-ho instou o jovem a lutar a sério ou arriscar perder a vida diante de sua técnica suprema conhecida como movimento de ultravelocidade. E assim, o graduado da escola avançou contra o calouro tão rápido quanto uma bala. O homem adulto não pôde deixar de sentir que os movimentos do chefe 99 eram lentos. E bem quando ele se considerava o grande vencedor, de repente se viu diante de um soco. Nosso protagonista conseguiu acertá-lo no rosto com sua técnica, refutação rápida. Ninguém podia acreditar no que acabará de acontecer, pois um homem adulto havia sido arremessado contra a parede por um simples adolescente. Os capangas estavam particularmente chocados e preocupados com a segurança de seu irmão mais velho. Lee Man-ho viu de alguém mais velho que estava na equipe de Seul que eles haviam sido derrotados pela equipe fantasma na capital, que era composta por 2 homens que continuavam a ganhar fama por toda a Coreia enquanto as 2 lendas devastavam tudo em seu caminho. Ninguém sabia sobre suas identidades ou suas motivações. No entanto, o irmão mais velho em questão, que estava presente na cena, descreveu o primeiro como um indivíduo com uma mandíbula forte e uma risada que soava como maquinaria, e o segundo como alguém que tinha o braço esquerdo coberto de tatuagens e uma barriga indestrutível. Lee Man-ho reconheceu a técnica do protagonista como um contra-ataque. Ao perceber que o protagonista se encaixava na descrição do irmão mais velho, o graduado rapidamente percebeu que estava na presença de lendas e imediatamente apontou o quão sobrecarregado ele estava se sentindo. Enquanto isso, seus capangas enfurecidos decidiram se vingar de seu líder caído, mas Lee Man-ho pediu que parassem a luta. No final, o homem adulto afirmou que as crianças haviam vencido a luta. Pouco depois, uma gargalhada alta foi ouvida ecoando por todo o prédio. Lee Man-ho, que se sentou com nossos heróis, estava rindo de todo o coração. Todos ficaram perplexos quando o homem finalmente entendeu que havia sido um mal-entendido de sua parte. Ele então se virou para o delinquente, afirmando que não o teria ajudado se soubesse que ele era a causa do problema. O bandido riu ansiosamente. O homem o encarou severamente, afirmando que não era um escudo para ser abusado. Ao ouvir isso, o bandido ficou horrorizado.
Ele imediatamente se desculpou com a voz trêmula. Lee Man-ho ordenou que ele parasse com sua tolice e vivesse uma vida honesta, fazendo-se desculpar mais uma vez. O homem no comando então afirmou a ele que eram os estudantes que realmente mereciam um pedido de desculpas. E dito isso, depois de olhar para aquele a quem ele tanto prejudicou, o homem finalmente se desculpou, afirmando que descontou sua raiva tolamente devido aos alguns dias ruins que acabará de ter. O chefe se aproximou do afro e afirmou que, como este assunto dizia respeito, ele deveria dar o julgamento final. Dito isso, após pensar por um breve momento, Deoku afirmou que estava satisfeito com o pedido de desculpas e pediu ao homem que parasse de causar problemas em sua área. Assim que o delinquente concordou com suas condições, Seung-wook pediu que ele saísse da sala. O bandido se desculpou mais uma vez, mas assim que estava prestes a seguir seu caminho, foi subitamente agarrado por Lee Man-ho, que ameaçou quebrar pessoalmente seus ossos se ele voltasse atrás em suas palavras. Depois de levar o susto de sua vida, o homem prometeu que manteria sua palavra antes de correr o mais rápido possível para fora da sala. O afro ficou surpreso ao ver com que rapidez as coisas foram resolvidas. Dito isso, o graduado explicou ao calouro que ele também teve culpa e lhes deu seu cartão caso precisassem de sua ajuda, afirmando que pagaria 2 vezes o que devia. Ele também exigiu firmemente que salvassem seu número, pois certamente chegaria um momento em que sua ajuda seria necessária. Dito isso, Lee Man-ho disse a seus homens que deveriam partir. Todos seguiram imediatamente aquele que admiravam. Assim que os adultos saíram, Ida afirmou que os confundiu com gangsters, o que era um erro que todos os calouros cometiam. Após este longo dia, o líder propôs que cada um seguisse seu caminho, visto que tinham aulas no dia seguinte. E bem quando Yang Yagao estava prestes a se despedir de seus amigos, Deoku decidiu falar. Ele e seus 2 amigos se curvaram em respeito enquanto agradeciam a seus colegas pela ajuda. Naquele momento, Bofus afirmou que eles deveriam mostrar sua gratidão dando-lhes algum tempo na sala de informática. Mas assim que o afro afirmou que isso seria impossível, todos ficaram desapontados. O líder decidiu falar e informá-los que amigos não deveriam ser tão formais um com o outro. Yang Ta então perguntou sobre o veterano deles que foi para seu outro trabalho, de acordo com Bufist. Enquanto estava ao telefone, Lee Man-ho ficou muito satisfeito, pois seu chefe tinha ligado na hora certa. Enquanto isso, na escola, dentro da sala de conferências, uma reunião estava sendo realizada. Os alunos do 2º ano presentes pareciam inquietos. O 3º ano parecia preocupado, mas o chefe deles era o mais irritado, vendo como os assentos de seus calouros estavam vazios. Um dos finalistas afirmou que os calouros eram imprudentes e não se deram ao trabalho de comparecer às reuniões. Outro dos mais fortes afirmou que eles precisavam aprender a ter disciplina, pois eram ruins em arrecadar fundos. Ele então se virou para o chefe de 98, que afirmou que os alunos transferidos do 1º ano que ele conhecia deveriam chegar hoje. Quando perguntado se eram confiáveis, Chancel fez uma expressão sombria antes de finalmente dar um sorriso. Enquanto isso, no corredor, um garoto e uma garota passeavam tranquilamente pela escola. Ambos pareciam à vontade. O chefe 98 tranquilizou os demais, afirmando que em breve retomariam o controle sobre a posição de líder júnior.